Querido, você está pronto? São 25 anos que nós temos aqui, e eu acredito que se Jesus não voltar logo, os próximos 25 anos vão ser de glória maior. Amém? Tanta coisa boa Deus fez, mas tanta coisa boa Deus tem reservado para nós. Eu não sei de você, mas existe uma expectativa em nós. Quando tínhamos uma igreja pequena lá em Campina Grande, nosso ministério ele é fruto de inspiração. Profecias eram dadas, né? E o pastor Bud era o que era precursor nessa questão das profecias e falava quanto nós iríamos crescer. Naquele tempo, eu novo convertido, eu não entendia como Deus poderia fazer, mas olha o que Deus tem feito, irmãos. Hoje nós estamos abençoados, né? E abençoando muita gente. Essa igreja aqui foi uma das primeiras, né? Que foi fundada aqui. Na verdade, a primeira pelo pastor Marconde, e depois nós começamos a encher as cidades, né? Como ele falava, né? Os quadradinhos, aqueles cravozinhos pretos lá no mapa de São Paulo, depois foram se tornando alguns brancos, e daqui para Jesus voltar, se ele não voltar logo, todos vão ficar brancos, porque vamos chegar em todas as cidades com o Evangelho, amém? Agora, eu sei, queridos, que você pode ter chegado aqui depois desses 25 anos, depois do início, não tem problema nenhum. A gente vai para o mesmo objetivo, para o mesmo lugar, para o mesmo céu, e a gente vai aproveitar do que Deus vai fazer nesses dias, amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai amado, em nome de Jesus, somos tão gratos, Pai, pela Tua unção, pela Tua palavra, somos tão gratos pela oportunidade que temos de Te servir, Senhor. Nós cremos, Senhor, que você foi tão poderosamente bondoso nesses 25 anos, mas cremos que o Senhor tem mais para nós. E queremos, Senhor, ver essas estacas se alargando, o Teu povo crescendo, a visão se estabelecendo no coração de cada um deles. Eu tomo a minha oportunidade aqui para ministrar para o Teu povo, Pai, e reconheço a Tua presença, reconheço a Tua unção, e declaro que nós vamos sair dessa noite daqui, Pai, mais crentes, mais ousados, mais intrépidos para fazer a Tua palavra acontecer no nome de Jesus. Nós Te amamos e apreciamos o que o Senhor tem feito no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, deixa eu falar umas coisas bem interessantes, né? Quando eu me converti, eu não era cristão, eu, na verdade, vivia numa família espírita. E nós não tínhamos muito acesso ao conhecimento da palavra. É claro que onde a gente participava das reuniões, eles liam a Bíblia, eles tinham o entendimento deles, eles não conseguiam ver como hoje a gente vê a Bíblia e ver Jesus na sua integralidade, né? Ver Jesus como um referencial de Deus, a expressão exata do seu ser. Para eles, Jesus era simplesmente um anjo de luz. Então, assim, não acreditava no seu nascimento, na sua morte e ressurreição. A Bíblia era somente um livro histórico, não era um livro sagrado, não era um livro que a gente poderia considerar que dali nós podíamos nos alimentar. Como Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra vinda da boca de Deus. Então nós nos alimentávamos, naquele tempo, hoje nós nos alimentamos da palavra de Deus. E eu falo sempre, irmãos, que eu entrei dentro da igreja sem conhecer a Deus, eu não tinha maturidade, eu não sabia discernir o que era mão direita e mão esquerda espiritualmente falando. Foi aqui na igreja que eu aprendi quem é Deus, e aprendendo quem é Deus, eu aprendi quem eu sou também, e foi aí que as coisas começaram a mudar na minha vida. A gente tem a igreja muitas vezes como um lugar devocional, né, onde a gente vem prestar o nosso culto, a nossa adoração, mas a igreja é também uma grande sala de aula. É aqui que a gente aprende sobre o caráter de Deus. Eu quero que você abra comigo lá em Atos, no capítulo 5, versículo 17. A gente vai ver uma passagem bem significativa. Quando os apóstolos foram recolhidos à prisão, porque eles estavam pregando sobre Jesus, pregando a vida que Jesus trouxe. E o versículo 17 diz assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e o recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu a porta do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper
do dia, entraram no templo e o quê? Ensinavam. A Bíblia diz que depois de todo esse acontecimento, essa aparição espetacular de um anjo, abrindo as portas do cárcere, orientando eles a entrar no templo e dizer todas as palavras dessa vida, eles entraram no templo para ensinar. Ensinar o quê, irmãos? Ensinar a nova vida que nós recebemos quando recebemos Jesus. Nós, quando recebemos Jesus, passamos a ser novas criaturas. Diga, eu nasci de novo. Diga de novo, eu nasci de novo. O fato de nascermos de novo, irmãos, causa uma repercussão muito grande no mundo espiritual. A Bíblia diz que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que você nasceu do seu José e Dona Maria. Você tem uma família natural, mas você também tem uma família espiritual. Diga, Deus é meu Pai. Diga de novo, Deus é meu Pai. E porque Ele é teu Pai, irmãos, você não precisa passar por muitas coisas que os homens tentam convencer você de que é normal. Alô, você está comigo? Amém. Você não precisa passar. Você tem que tomar autoridade sobre as coisas. Você tem que tomar posição. Às vezes não é nenhuma questão de oração, é uma questão de posição. Nós tomamos posição e as coisas mudam de figura. Amém? Nós tomamos uma posição e a gente começa a ver o que Deus pode e o que Deus vai fazer nas nossas vidas. É por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo era um incansável pregando o Evangelho. Ele gostava que o Evangelho chegasse às pessoas. Na verdade, 77 vezes essa palavra Evangelho foi escrita na Bíblia, por 60 vezes o apóstolo Paulo escreveu ela, ou falou sobre ela no Novo Testamento. E sabe, queridos, quando a gente pensa sobre o Evangelho, a gente pensa sobre o poder de Deus. As pessoas às vezes ficam querendo poder para sair de uma circunstância, de um problema, mas na verdade é como o T.L. Osborne já falou, as pessoas não precisam de mais poder, elas precisam de mais Evangelho. Porque quanto mais Evangelho você tem, mais poder de Deus você tem também. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Tem alguém que crê aqui? Oh, aleluia! Então não haverá impossíveis àquele que crer, irmãos. É nessa convicção que a gente tem que se montar. É nessa estrutura interior que a gente tem que batalhar as nossas batalhas. Não é tentando convencer Deus de nos abençoar de nada, irmãos. Porque Deus já está convencido. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Agora essas bênçãos têm que se manifestar. E como elas que se manifestam? Através da sua fé. Diga, da minha fé. Aleluia. E por que é preciso, irmãos, a gente entender isso? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O apóstolo Bud, ele gostava de dizer, se é impossível, não existe uma maneira de agradar a Deus, outra maneira de agradar a Deus a não ser por fé. Isso faz da fé um dos assuntos mais importantes da Bíblia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não estou dizendo que é o mais importante, mas um dos mais importantes. Sem fé você não vive, irmãos. A fé não é simplesmente um poder. A fé é um estilo de vida. Eu vivo pela fé, eu me movo pela fé, eu falo pela fé. Você entende isso? E a gente age pela fé. Quando entendemos isso, tudo passa a ser diferente na nossa vida. E todos os desafios que Deus apresenta num sentido para você, ou uma visão para você, ela passa a ser possível. Por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes nós ficamos intimidados e muitas vezes hesitando seguir o caminho que Deus está orientando a gente, ou uma visão que Deus está dando, ou alguma coisa que nós desejamos por causa das dificuldades que são apresentadas. Irmão, se fosse pelo caminho ser fácil para nós, eu vou te dizer, nós não estaríamos aqui hoje. Não foi porque tudo foi fácil. Não é porque todas as coisas cooperam num sentido. Sabe assim, como maçãs maduras caem de uma árvore. Não é assim. É porque nós decidimos manter uma vida de integridade, uma vida de louvor a Deus.
Quando a gente pensa sobre isso, irmãos, a gente pensa sobre a igreja de Tessalônica. Essa é uma igreja que está se estabelecendo, graças a Deus, e tem sido responsável por muita coisa. Mas Deus não está satisfeito com o que nós temos, nem nós devemos estar. O apóstolo Bud, ele sempre falava assim, tirando onda com os irmãos, né? Você está satisfeito? Aí todo mundo, estou, pastor. Ele diz, você nunca deve estar satisfeito, você sempre deve desejar mais de Deus. De fato, ele brincava com minha filha, todo dia que minha filha ia lá, e ele gostava de vê-la comendo, que ela comia bastante, ele dava R$1 a ela para ela terminar a limpar o prato. Ela ficava feliz demais, motivada, né? Rapava o prato lá e ele dava R$1. Aí Suelen, minha esposa, dizia, o que é que se diz, o que é que se diz? Ela disse, obrigada. Aí pastor Bud, não ensina a ela essas coisas, diga, eu quero mais. Oh. Eu quero mais, você sempre tem que querer mais de Deus, irmãos. Porque Deus te quer como um referencial. Amém? Deus te quer crescendo, Deus te quer desenvolvendo. Abra comigo lá em Tessalonicenses, por favor, no capítulo 1. Eu acho interessante, 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, porque essa passagem de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, Paulo parece que copia e cola, se tivesse isso lá no tempo de Paulo, né? Ele copia e cola o mesmo texto lá para a 2 Tessalonicenses. Ele diz, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. É a mesma passagem, abre lá, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 1 também, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja do Tessalonicenses, em Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sabe, queridos, eu queria te mostrar que Paulo, ele tinha em sua companhia outros homens que faziam a palavra de Deus correr velozmente. Ele tinha pressa de fazer essa palavra, então ele se juntou com homens e mulheres também, para poder levar essa palavra adiante. E o que me chama a atenção nessa palavra, nessas cartas que nós estamos lendo aqui, na primeira e na segunda, na primeira é porque o apóstolo Paulo chama essa igreja de uma igreja modelo, uma igreja padrão dos irmãos da Acaia e na Macedônia. Então era uma região onde eles estavam implantados, era uma igreja modelo, uma igreja referencial, tanto na cidade como fora da cidade deles. É como cada um de nós devemos ter. E ele, na segunda carta, no versículo 3, ele faz um elogio a essa igreja. Ele diz assim, irmãos, cumpre-nos dar-nos sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso amor mútuo, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Olha que coisa interessante, irmãos. Ele fala assim, rapaz, cumpre a nós outros, dar graças a Deus no tocante a vós, porque a vossa fé, ela cresce sobremaneira. Eu não sei quanto tempo, irmãos, se passou de uma carta para outra. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando os anos passam, os meses passam, não é normal um crente diminuir na sua capacidade de crer. O normal é ele crescer, ele ficar mais forte. O apóstolo Paulo estava elogiando essa igreja, estava dizendo que era uma igreja modelo, mas agora essa fé dessa igreja modelo, ela estava crescendo sobremaneira, de uma forma extraordinária. O que é isso, irmão? Parece ser que Deus faz acepção de pessoas? De maneira nenhuma, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas. Mas aqueles que agarram a palavra com muito mais avidez, eles crescem mais do que os outros que se distraem. E existem alguns elementos aqui que eu gostaria de compartilhar com você. Eu gostaria que você visse como é interessante a gente atentar para essa palavra. Existe um elemento chamado, que o apóstolo Paulo coloca aqui, em meio ele fala sobre a constância e fé.
Essa palavra constância, irmãos, na Bíblia Strong quer dizer estabilidade, a característica de uma pessoa que não se desvia do seu propósito, da sua lealdade, a fé, a piedade, mesmo diante de provações e sofrimento. Isso quer dizer constância. Ou seja, você não abre nem para um trem. Você está firmado na rocha. Não importa o que possa vir, não importa o que possa fazer para você, você não vai arredar daquilo que você crê. Você crê até o fim. Amém? Quando a gente entende isso, a gente entende também que essa constância, essa firmeza na fé, ela é construída no dia a dia. Sabe, a gente precisa mesmo de ser constante, de ter essa constância na nossa vida. O grande problema de muitos cristãos, irmãos, é que muitas vezes eles não se deixam ser conduzidos para chegar numa maturidade. Eu não sei de você, mas eu dei muito trabalho aos meus pais. Eu não gostava de tomar banho. Não gostava de escovar os dentes. Irmão, minha mãe me pegava pela orelha. Ensinar a algumas pessoas dá trabalho. Tem uns mais trabalhosos do que outros. Eu era daqueles que quando ia jogar bola, eu chegava em casa bem devagarzinho, já na noitinha assim, entrava no meu quarto fazendo bastante silêncio e deitava lá na cama. Quando minha mãe via aquilo, ela me pegava pela orelha. Sem vergonha, vá tomar banho. Aí eu tomava banho. Da mesma forma, de manhã, irmãos, pequenininho, ela me ensinava a escovar os dentes. E fazia eu fazer aquele sacrifício. Para mim aquilo era terrível. Ela não me amava, ela não gostava de mim, ela queria o meu mal. Mas sabe, queridos, que depois de um tempo dela pegar na minha orelha e muitas vezes me levar a contragosto, não tem aquela coisa que é contragosto mesmo, e você chorava e ela dizia, engula o choro. Né? Ela me levava a contragosto. Depois de um tempo, ela não precisou mais me motivar para ir tomar banho, me pegando pela orelha. Não precisava me motivar mais para escovar os dentes. Por quê? Eu vi a necessidade dessas coisas, irmãos. E eu faço constantemente, sem estar aqui diante do espelho, pensando, oh, Jesus, me ajuda, eu vou ter que escovar meus dentes. Eu vou ter que tomar banho hoje. Não, já é uma coisa que faz parte de mim. É como que automático. Né? Eu não vou me motivar, eu não vou precisar de que alguém me motive para fazer o que eu devo fazer naturalmente falando. Irmãos, quando a gente vive uma vida de constância, a gente pega um hábito de pensar segundo a palavra, de falar segundo a palavra, de agir conforme a palavra, que quando circunstância vem, a gente vai agir naturalmente. É uma disposição, isso pega. Agora, queridos, hoje em dia, como tem muitos lugares, que muitas vezes as pessoas são levadas a pensar que elas podem fazer o que quer, agir da forma que quer, ninguém vai olhar para a sua vida. Essa forma de se fazer igreja hoje em dia tem prejudicado muitos cristãos e tem levado muitos cristãos a ser frágeis, fracos, frouxos. Não aguenta uma reclamação. Não aguenta uma correção. Se você aperta um pouco aqui, tem tanta igreja aí, fica em casa assistindo a internet. Não aguenta um tratamento devido, né? Eu fico pensando, irmão, onde é que essas pessoas vão parar? O que elas estão como elas vão pensar no seu futuro? O que é que vai acontecer com a vida delas? A gente tem que estar, irmãos, olhando a vida cristã com um objetivo lá na frente. Sabe, eu venho para a igreja porque eu sei que é importante para mim me alimentar. Eu trouxe minha família para a igreja e na minha casa não havia uma pergunta. A gente vai para a igreja hoje? Que horas nós vamos para a igreja? A pergunta era aquela. Se está morando comigo, vai na hora que eu for. Todo mundo tem que ir para a igreja. Ninguém podia ficar em casa. Por quê? Porque eu queria construir um costume na minha casa. Que a igreja é um lugar de salvação. Sabe, queridos, essas 4 paredes aqui,
é uma bênção para a sua família. Seus filhos estão sendo criados lá em cima, irmãos, e eles estão sendo livres de tanta coisa do diabo lá fora. Você entende isso? Há um trabalhar de Deus aqui embaixo, mas há um trabalhar de Deus lá em cima para protegê-los. E se você for uma pessoa muito vulnerável com qualquer coisa, te coloca para fora da igreja, é como o pastor Tony Cook falou num dos podcasts dele. Ele diz: pessoas que muitas vezes mudam demais, elas ficam como pessoas frágeis. É como se você pegasse uma criança. Veja o trauma que isso pode ocasionar na vida de uma criança. Se uma criança ela fosse pega, nasceu agora, até os seus 2 anos, de mês a mês ela passasse numa casa diferente. Como essa criança cresceria? Sem referencial. Você precisa de um referencial. Você precisa de uma visão para abraçar. Você precisa de uma igreja para congregar. Você precisa de passar anos e mais anos e mais anos num lugar firme, irmão. Aleluia! Até você se estruturar, até Deus te dar a condição de você crescer. Mas sabe, queridos, muitas vezes o que a gente vê é que pessoas pensam que o tempo de igreja torna elas habilitadas. Na verdade, eu não sei de você, mas tem muita gente que tem carteira de habilitação, passou um dia, naquele tempo, agora voltou a ser 10 anos, aprendeu a dirigir, tirou a carteira de motorista, de habilitação, mas não tem prática. Aí, se você entrega um carro para ela, é um risco. Parece ter, somente por causa da carteira, habilidade para conduzir. Mas se você for andar com ela, você tem que andar com oração em línguas emergenciais. É um perigo. Sabe, queridos, eu vou te dizer, se não há prática da palavra, não adianta nada você dizer que sou crente. O diabo vai te surrar, irmão. O diabo vai bater em você de todos os lados. Você vai apanhar como aqueles que estavam expulsando os demônios. Porque não conhece a palavra, não pratica a palavra. Mas quando a gente conhece a verdade da palavra, irmãos, meu Deus, o diabo tem medo de você. O diabo não é páreo para você. Onde nós formos, nós vamos estar na liderança, irmão. Nós vamos ser cabeça e não cauda. Nós vamos estar por cima e não por baixo. A graça de Deus vai nos assistir em todo o tempo. Há um favor de Deus para a sua igreja, irmãos. E nós somos as pessoas para usufruir disso. Oh, aleluia! Somos as pessoas para usufruir disso. Mas eu penso em te dizer algumas verdades. Existem profecias que foram dadas para nós nesse tempo, para o tempo da igreja. E que se nós não atentarmos, ela vai se cumprir para o bem ou para o mal. E é bem verdade que Deus quer que você tome posição para que as bênçãos recaiam. Não é que Deus abençoe, mas que elas se tornem manifestas na sua vida. Existem caminhos a seguir. Existem portas para se passar. Mas não adianta nada, irmão, você está no fundo do poço e eu estender uma corda lá para te puxar e você olhar para cima e dizer, me ajude. Eu vou te dizer, pega na corda. Agarra a corda. Ela diz, mas eu não consigo. Eu digo, amarra a corda em você. Mas eu não sei amarrar. Eu digo, infeliz, eu não estou te dando as orientações. Eu estou te dizendo como faz. Você tem que segurar nela, irmãos. Deus está te dando uma corda para você sair de todas as coisas difíceis da vida. Aleluia. Aí eu quero te mostrar lá em Atos capítulo 13. Vai lá comigo, por favor. Atos capítulo 13. É interessante essa passagem, porque o apóstolo Paulo, ele vem pregando, irmãos, para os judeus. Ele entrou numa sinagoga e pregava para os judeus. E ele disse o seguinte, olha, versículo 27, forte e duro para aqueles judeus. Pois os que habitavam em Jerusalém, 13, 27, e as suas autoridades
não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Olha, irmãos, a Bíblia diz, Paulo dizendo, os judeus e as autoridades, eles não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, mesmo sendo judeus, quando condenaram Jesus, cumpriram as profecias. Isso é sério. Eles não conheciam, e pelo fato de não conhecer, uma profecia caiu na vida deles. Depois de cumprirem tudo que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram num túmulo. Paulo faz uma advertência, momentos depois da sua pregação, e ele diz no versículo 40, ele diz o seguinte: notai, pois, que não vos sobrevenha o que está escrito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Olha o que ele está dizendo, irmãos. Os profetas já diziam, eles são desprezadores. Eles vão se maravilhar e desvanecer, porque eu realizo nos dias dele obra tal que eles não vão crer se alguém contar. Era uma profecia para aquele tempo. E foi o que aconteceu exatamente. Depois que Paulo faz toda essa pregação na sinagoga, o que eu acho interessante, que no versículo 42, ao saírem, eles rogaram que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. E eu acho interessante isso, porque o apóstolo Paulo, ele falou duro na sinagoga, falou de uma forma veemente para os judeus. Disse para eles que porque eles não conheciam as Escrituras, mesmo sendo judeus, e as suas autoridades, quando condenaram Jesus, eles cumpriram a profecia. E eu achei interessante, porque mesmo eles ouvindo essa palavra dura, no sábado seguinte, irmãos, eles pediram a Paulo, ao sair, rapaz, venha novamente e ministre essa palavra para nós. Aí a Bíblia diz que no sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Eu acho interessante, irmãos, isso aqui, porque lendo um livro do E.W. Kenyon, ele diz o seguinte: o sentimento de indignidade destrói a fé, rouba-nos a paz de espírito e torna ineficaz a vida de oração mais fervorosa e zelosa. Ele diz o sentimento de indignidade. Vamos ler esse relato e a gente vai ver o que W. Kenyon estava falando. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor. Mas os judeus, por causa da blasfêmia daquelas autoridades, irmãos, a Bíblia diz que eles se julgaram indignos da vida eterna. A Bíblia não diz que era Deus que estava julgando que eles eram indignos. A Bíblia diz que eles se julgaram indignos da vida eterna. O que é que Paulo estava pregando? Estava pregando a salvação. Estava pregando as boas novas. Ele estava facilitando o caminho para os irmãos. Mas a Bíblia diz que eles, ouvindo a blasfêmia dos judeus, eles se sentiram indignos. Não foi Deus que fez eles se sentirem indignos, foi eles mesmos, porque ouviram mentiras. E disseram: rapaz, é bom demais. Mas eu acho que não é bem assim, não. Sabe, queridos, quando nós estamos pregando em alguns lugares, nós recebemos muita afronta do diabo.
Muitas igrejas, muitas vezes, se levantam contra nós porque a gente tenta fazer a vida do povo mais fácil, pregando o Evangelho, mostrando o que Jesus fez, como Jesus cura, como Jesus liberta, como Jesus pode prosperar uma pessoa. E muitas vezes pessoas se levantam para contradizer e desencaminhar os irmãos. Talvez não seja uma realidade aqui em São Paulo, mas quando você vai para o Nordeste do Brasil e o Norte, irmãos, você encontra desafios. Pessoas que simplesmente não vão aceitar o que você está dizendo e vai confundir o povo. E essa confusão faz com que eles deixem de receber o melhor de Deus para a vida deles. Eu não sei se você sabe, mas tem muita gente, irmãos, que espera ainda o batismo no Espírito Santo. Isso é uma coisa tão falada no verbo da vida, que a gente não pisa, talvez, nessas verdades como se fosse um chapéu velho. Mas em alguns lugares lá, no Nordeste do nosso país, parece, irmãos, que o Evangelho ainda não chegou. Me lembro uma certa vez que eu estava ministrando numa das igrejas, estava ensinando numa das igrejas no Rema, e eu falei sobre o batismo no Espírito Santo, estava falando da matéria Fundamentos da Fé no Rema. E ministrando sobre o batismo no Espírito Santo, que você pode receber agora, tinha um pastor fazendo o Rema. E ele disse, não pode ser. Eu estudei toda a minha vida que isso não é para nosso tempo. Eu estudei que não é assim. Não é fácil assim receber. Eu já fiz jejum, já fiz orações. E nunca o Senhor me deu essa graça de falar em outras línguas. E eu tentando explicar, mostrando para eles, mostrando versículo após versículo. E ele disse, rapaz, não é assim. E eu chamei algumas pessoas para vir orar e orei por elas. E algumas delas estavam dizendo, pai, eu não sou digno de tamanha bênção. Eu digo, irmão, peraí. Você não era digno de nada, mas Ele te fez digno. Você não tinha direito a nada, mas Ele resolveu pagar um preço por você. Ele resolveu te amar quando você não era amável. Mas esse sentimento de indignidade toma conta das pessoas. E sabe, irmãos, até canções te ajudam a pensar isso. Eu não sou digno do teu amor. Você não era, irmãos, mas Deus resolveu te dar. A Bíblia diz que Ele deu o seu único filho para morrer por você. Você tem o valor do sangue de Jesus. Eu falando isso para eles, quando eu impunha as mãos sobre eles, eles falavam em língua. Sabe o que é que o pastor estava pensando lá? Não pode ser fácil assim. Isso pode ser uma mágica. Olha só, irmão. Sabe assim, não pode ser assim. Quando a gente começa a ministrar o Evangelho na simplicidade que Jesus ministrou, irmão, algo acontece. Porque quando Pedro estava na casa de Cornélio, irmãos, quando ele estava pregando o Evangelho, diz a Bíblia que o Espírito Santo caiu sobre eles. Irmão, se a pregação da fé faz o Espírito cair, o que não pode cair na tua vida hoje? Aleluia, não limite a capacidade de Deus, irmão. Aleluia. E eu falava assim, eu digo, olha, se você não quis vir receber, eu não conhecia. Eu não sabia que ele era pastor. Eu disse, olha, se você não recebeu hoje, você pode pegar esse livro ali na livraria, ler, e você pode depois vir falar comigo numa das aulas, e eu vou impor as mãos sobre você, e você vai falar em outras línguas. Ele disse, rapaz, eu comprei esse livro, ele veio me dar um testemunho era no final, na segunda-feira, isso era na sexta, na segunda-feira, ele veio me dar o testemunho. Ele disse, pastor, eu li esse livro na noite. E quando eu li, eu fiquei tão cheio do Espírito que eu passei a falar em outras línguas. Lido o livro. E eu fiquei tão cheio, mas minha mente dizia que eu estava imitando alguém, ou que eu estava inventando essas línguas. E eu estava com uma condenação tremenda, pastor. Mas na minha igreja, ninguém podia falar em línguas. Eu era da igreja tradicional. E ele disse que quando ele começou ao louvor lá, e ele começou a ficar inquieto. Você sabe aquela hora, irmão, que você começa a cantar, começa a louvar, começa a orar,
e suas palavras em português elas cessam, e você tem que ter uma ajuda do Espírito, e aquelas línguas brotam com força de você. Oh, aleluia! Aleluia! Ele disse que começou a cantar, ele, pastor, parece que eu fui tomado. Ele disse, eu comecei a falar em línguas bem alto. E eu disse na minha cabeça, eu disse, meu Deus do céu, as ovelhas vão se desviar, sair da igreja. Eu perdi a igreja, ele pensando mil coisas. Quando ele se conteve um pouco, que foi para o púlpito, ele viu que todo mundo, irmão, estava celebrando a Deus. E que metade da igreja já orava em línguas escondido. Oh, aleluia! Aleluia! Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, isso é para nós hoje. Mas você pode ficar com aquele sentimento de indignidade, dizendo assim, eu não sou digno, Pai. Eu não sou digno de você. Queridos, eu vou te dizer, na minha vida passada, você não me conhece, mas eu me conheço. Eu não merecia não, irmão. Eu não merecia. Mas Deus foi tão bondoso comigo, irmãos, que resolveu colocar um crente na minha vida, para ministrar essa palavra. E quando eu me converti, a melhor coisa do mundo aconteceu. Eu recebi Jesus e minha vida foi transformada. E eu vivo nisso mais de 30 anos. Não mudei, irmãos, no sentido da minha fé, da minha crença. Você entende? Eu estou ficando melhor a cada dia. Oh, meu irmão, estou vendo tanta coisa boa e estou ajudando mais pessoas a receber esse Jesus poderoso, que tem transformado as vidas. E eu não sei de você, são tantos desafios, mas Deus, Ele nos conduz em triunfo sempre. Aleluia! A gente vê a mão de Deus se movendo poderosamente. E vê como Deus nos inspira para fazer as coisas. Aí você pode dizer assim, mas pastor, eu não vejo que é assim. Fica perto de um crente, irmão. Só basta isso. Fica perto de um crente. Fica na igreja. E você vai ver tantas coisas acontecendo na sua vida. Quando a gente tem, às vezes, uma direção, uma visão. Eu me lembro quando eu estava em Angola, irmãos, assim, com muitas pressões por todos os lados. E perseguição. Estavam indo me prender com 25 policiais lá. E eu pensando, rapaz, mas o que é que eu fiz para merecer esse tipo de coisa? 25 policiais para me deportar. Um dos pastores interveio na situação e disse, rapaz, esse brasileiro aí é sério. Eles estão há 10 anos aqui, eles não estão fazendo nada demais. Você precisa conversar com ele. Ele parou essa tropa que ia lá para me prender. E ele disse, tá bom, eu vou suspender a operação, mas eu quero falar com ele pessoalmente. Quando eu soube que ele estava indo me prender, para me deportar ou para fechar a obra lá, como as outras igrejas estavam sendo fechadas lá, eu disse, rapaz, o que é que eu fiz para merecer isso? O que é que eu fiz? A gente sempre trazendo bênção para cá. Não tem aquela hora que você começa a pensar e o pensamento começa a trazer uma descarga de cansaço e você começa a querer murmurar? Irmão, foi na hora que eu estava começando. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz que o Senhor falou comigo? Se levante e louve. Se levante e adore. Perseguição vão chegar. Mas não é assim que um cristão deve se estabelecer. Você tem que ser agressivo no pensamento que você tem. Você tem que ser forte nesse pensamento. E muitas vezes você tem que levar cativo o pensamento à obediência de Cristo. Sabe, irmão, cativo é como você pegar um bandido e você levar ele manietado. Sabe, a obediência. Custa você fazer esse exercício de levar a mente cativa. Eu comecei a adorar o Senhor. Eu digo, sabe de uma coisa? Ele vai querer conversar comigo. Eu não vou como coitadinho não para pedir. Sabe aquela coisa que vem sobre você, como você, rapaz, fica pensando como um coitadinho? Não, irmão, eu não sou um coitadinho, não. E ainda que ele me deportasse, eu não ia agir como um coitadinho, como uma vítima, como uma tristeza grande. Eu, depois desse chá de bússola que eu tomei do Senhor, eu disse, rapaz, eu vou me apresentar a Ele com coragem, com ousadia.
e vou dizer o que é que a gente tem feito aqui. Fui lá no outro dia, irmãos, para conversar com aquele homem, e quando aquele homem chegou, ele perguntou para mim o que é que a gente estava fazendo, porque as acusações eram que a gente estava fazendo coisa errada lá. Eu digo, olha, a gente está aqui há 10 anos. E mostrei a ele o que nós estávamos fazendo lá, ele ficou olhando para mim, falei com tanta ousadia, irmãos, com tanta segurança, que aquele homem disse, pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa, ninguém vai fechar essa igreja aqui não. Irmão, deixa eu te dizer, o ano passado eu estive em Angola, e como estava ainda essa ameaça de Covid lá, eles estavam todos de máscara. O pastor Judas chegou e me apresentou um rapaz, disse, pastor Guto, esse senhor lembra dele? Ele com máscara, eu disse, não lembro dele. Ele tirou a máscara, eu digo, rapaz, não lembro não. Ele disse, não era o homem que vinha prender o senhor aqui? Eu digo, mas rapaz, agora na igreja, irmãos, eu não sei qual a tribulação que você está passando, meu irmão, mas Deus vai te conduzir em triunfo. Oh, aleluia! Há uma graça, uma unção. A Bíblia diz que nós somos maiores por dentro do que por fora. O maior habita em nós. Diga, o maior habita em mim. Diga de novo, o maior habita em mim. Oh, aleluia! Aí quando você vê Deus agindo, irmão, porque só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Quando você vê a Deus agindo assim, você fica convicto. Você fica com uma força maior. E sabe, queridos, eu aprendi a viver assim, porque eu fui companheiro do apóstolo Bud. Irmão, aquele homem não tinha medo de nada. De nada, de nada. Uma certa vez eu conto para o pessoal, nós morávamos numa chácara lá, né? Aqui, lá a gente chama de granja, de sítio. E um cara que se converteu, matador, irmão. A gente conhecia a fama, cidade pequena em São Paulo, talvez você não conheça, mas lá em Campina Grande, cidade pequena, a gente conhecia quem era quem. E esse camarada chegou lá, fazendo rema agora, se converteu, mas você sabe que uma pessoa se converte, mas muitas vezes a natureza dele não mudou ainda não. O pensamento dele ainda é equivocado. Ele pegou, a gente chama pegoar, ficou com raiva do João Roberto lá, e falou uns palavrões lá e escreveu umas coisas que não deveria, uns palavrões na prova. E quando a monitora foi falar com ele, ele rasgou a prova na frente da monitora. Aí me disseram, eu disse, rapaz, deixa que a gente vai conversar com ele. Eu fiquei pensando, o bicho é matador, como é que a gente vai falar? Como é que a gente vai chegar para falar com ele? Fiquei pensando mil coisas. Não sei quem foi o infeliz, irmão, lá da granja que trabalha com a gente, que foi falar com o pastor Bud. Falaram, quando eu cheguei, ele fez, ô Guto. Ah, eu digo, misericórdia, lá vem. Ô rapaz, vem cá. Você sabia que tem um homem lá na escola que falou isso e fez aquilo outro? Eu disse, pastor, a gente está resolvendo. Está resolvendo como? Eu digo, não, pastor, a gente vai conversar com ele hoje à noite. Eu quero estar lá. Eu digo, pastor, pelo amor de Deus, deixa a gente resolver. Se aquelas unções se encontrassem, você não sabia o que é que ia acontecer não, irmão. Eu, pastor, deixa a gente resolver. Não, irmão, eu não tenho medo de ninguém não. Mas, pastor, é porque esse camarada já foi muito ruim no passado, eu não quis nem dizer que ele era matador. Não, o Naldinho já me deu a ficha dele todinha. Disse que era matador, que era não sei o quê. Eu quero ver ele fazer isso comigo. Eu digo, mas rapaz, como se o pastor fosse um federal, ó. Eu disse, pastor, deixa eu resolver. Não, eu quero ir lá. Aí, vamos lá. Aí, misericórdia. A gente vai lá para o escritório, irmãos, e o pastor diz, manda chamar ele. Sentou lá na cadeira dele, aí mandaram chamar o irmão. Irmãos, eu só estava vendo a desgraça na minha cabeça. Eu disse, rapaz, eu quero ver o que é que vai acontecer. Quando esse camarada chegou, o pastor disse, ô rapaz, você chamou o João Roberto disso, você chamou o João Roberto daquilo, você escreveu na prova. Aí, escrevi, pastor. Começou a chorar. E você está arrependido? Eu estou arrependido, pastor. Vai fazer de novo? Não, pastor. Irmão, talvez, se eu fosse fazer no meu medo, ele ia se montar aqui em mim, ó. Mas o pastor, com aquela unção, com aquela coragem, irmãos,
foi para cima e aquele diabo sujo que estava influenciando aquele homem teve que sair. Querido, sabe o que é que eu quero dizer com isso? Não parta para nada com medo. Toma um tempo de oração, irmão. Toma um tempo de meditação, porque você não é qualquer pessoa. Você é um filho de Deus. Não importa o que você tem que enfrentar, você tem que ir com a palavra, irmão. Seguro, firme, constante naquilo que te move por dentro. Não se deixando desmaiar com as palavras que são ditas pelo diabo na tua mente. Isso vai fazer toda a diferença, irmão. Você sabe de uma coisa, irmãos? Quando eu estava morando em Fortaleza, o Cavalcante sabe disso, casal maravilhoso que está lá. Ele era membro da minha igreja lá. E eu lembro, irmãos, quando a gente tinha algumas pessoas que a gente começou a se juntar com elas para mudar o pensamento delas. Queridos, eram jovens. Tinha uma irmã chamada Fabiola lá, que eles foram fazer era um concurso, uma coisa lá, e eles eram tão bons, irmãos, tão bons, que logo chegaram para a liderança daquelas coisas que estavam pretendendo fazer. Sabe, irmãos, um crente que é seguro de si, seguro da palavra, que vive a palavra de Deus com ousadia, você nunca vai ser colocado para baixo. Deus sempre vai promover você. Deus sempre tem um escape para aquele que é cristão, que é crente, que é filho de Deus. Deus vai fazer isso poderosamente com a sua vida. Agora você precisa mudar esse pensamento que muitas vezes te coloca para baixo, dizendo que você não merece. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Eu amava a vida do apóstolo Bud, porque ele não estabelecia uma coisa tão alta que a gente não podia alcançar. Você tem que fazer um jejum. Eu não sou contra jejum não, viu, irmão? Mas você tem que fazer um jejum para chegar mais poder para você. Irmãos, deixa eu te falar. Deus é o mesmo antes, durante e depois do jejum. O jejum não altera Deus, o jejum faz com que você fique com a percepção mais aguçada. Sabe, você não vai convencer Deus de te abençoar mais. Não, mas se eu tivesse o tempo que o pastor Eduardo tem, que o bispo Guto tem, eu teria mais vantagem com Deus. Irmãos, eu lembro do pastor Bud, não torna a vida das pessoas mais difíceis do que é. Irmão, você talvez não tenha um tempo que eu tenho, mas o tempo que você tem, Deus vai te abençoar dentro daquilo se você for fiel. No carro, no metrô, no ônibus, no trem, andando a pé, de bicicleta, vai orando e dando graças a Deus, irmão. Deus vai se movendo, Deus vai te levando, Deus vai te conduzindo. Sabe, Deus vai te inspirando, essa consciência de Deus. Quando um apóstolo Bud falava, pega um versículo, coloca no seu bolso, de vez em quando abre, ou por outra, coloca no celular, para você ler, para você, no despertador, para você ler uma passagem e você depois meditar nela. É simples assim. É a vida cristã. Aí sabe o que é que acontece? As pessoas vão te reconhecer. As pessoas vão ver algo diferente em você. E elas vão querer o que você tem. Pode ser que não seja dinheiro, irmão, nada natural, mas algo do teu ser exala o bom perfume de Cristo, te faz ser uma pessoa notável no meio de outras pessoas. Aí as pessoas não sabem por quê, irmãos, pode nem ir com a tua cara, mas quer te abençoar, quer chegar junto de você para fazer alguma coisa acontecer na sua vida. É assim a vida do cristão. É assim que nós devemos nos mover. É assim que a vida acontece. Aleluia. Eu vou te dizer, irmãos, eu amo fazer a vontade de Deus. Eu amo estar nos lugares onde Deus me coloca para ministrar a palavra. Uma certa vez eu fui para uma cidade chamada Malange, lá em Angola. E me colocaram para ministrar, porque um pastor ia ministrar para os adultos, me colocaram para ministrar para as crianças. Eu disse, misericórdia, o que é que eu vou ministrar para essas crianças? E eu disse, rapaz, quem sabe o que é o batismo no Espírito Santo? Era mais ou menos umas 100 crianças, irmão.
Ninguém sabia o que era aquilo. Eu digo, pronto, agora arrumei mesmo, né? Quem ora em línguas? Eles com os olhinhos lá, não, ninguém ora em línguas. Mas era o que Deus estava me dando. Fala sobre batismo no Espírito Santo. Irmãos, eu encontrar palavras para falar para crianças sobre batismo no Espírito Santo. Rapaz, eu falei alguns versículos lá, tentando mexer com eles. Eu digo, sabe de uma coisa? Deus me deu inspiração. Fica de pé. Levanta as mãos. Começa a gritar. E eles gritando. Eu digo, para. Feche os olhinhos. E agora receba o Espírito Santo. Irmão, quando eu fiz isso, a sala inteira orando em línguas. Oh, aleluia! Pelo poder do Espírito. Sabe, irmãos, é ser guiado pelo Espírito para falar a coisa certa, na hora certa. E a manifestação de Deus vai acontecer. Enquanto tem gente que fica paralisada com algumas coisas, você toma posição. E o comando vai ser dado para você. Queridos, eu ouvi uma história, o irmão Reagan falando naquele livro El Shaddai, ele dizendo que uma certa vez ele viu a história de Napoleão, quando o cavalo dele levantou as patas, empinou, e todos os oficiais, os grandes oficiais, ficaram olhando para aquilo, e um soldado raso que ia passando, pegou as rédeas daquele cavalo e baixou o cavalo, e com isso fez com que o imperador não caísse. O imperador, grato por aquele rapaz, disse assim, obrigado, comandante. Aí aquele soldado raso não ficou pensando besteira, ele disse, de que guarda? Ele era um soldado raso, mas quando ele pegou obrigado, comandante, de que guarda? Da guarda oficial do imperador. Irmão, num momento ele era um soldado raso, mas quando ele tomou uma ação, uma atitude, ele passou a ser um comandante. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, Deus está te dando comando nessa noite. Deus está te colocando numa posição de destaque, numa condição de mando, numa condição de interferir, numa condição de determinar coisas que vão acontecer na sua vida. Vai acontecer agora, mas pode acontecer daqui a 10 anos, 5 anos, eu não sei. Mas o que Deus tem programado para você e sua família vai acontecer. Aleluia! Vai acontecer. Coisas grandiosas que Deus tem no coração vai acontecer para a sua vida, meu irmão. Aleluia! Diga, é pela fé. Tome uma atitude. E determine o que vai acontecer. Não fique como um espectador, irmão, só assistindo e vendo como se você não tivesse uma participação a fazer. Não, irmãos, os melhores dias da sua vida não ficaram para trás, estão para frente. E se você não sabe como fazer, a Bíblia diz que Deus sabe colocar rios no deserto, caminhos no ermo. Deus é capaz, Deus é capaz, meu Deus é capaz. Oh, aleluia. Ele não perdeu sua habilidade de fazer milagres. Eu queria que você saísse daqui com uma coisa. Você talvez tenha pensado assim, ou esteja pensando, mas eu não consigo ver que Deus vai me ajudar, porque eu fiz por merecer, eu mesmo me meti nessa situação. Não, deixa eu te dizer, a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor livra. E quando a Bíblia fala as aflições, irmãos, de todas o Senhor livra, é aquelas mesmo que você fez chegar para a sua vida. Você errou, você pecou, caiu num lamaçal, mas Deus está aqui para te socorrer, para te dar uma vida nova. Não ficou para trás, você tem direito ainda de viver o melhor de Deus. Uma vida abundante, não importa o que para trás ficou. O importante é o que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Deus vai fazer grandes coisas. Deus vai se manifestar poderosamente na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu emprego, no seu negócio. Aleluia! Pegue essa palavra, meu irmão. Aleluia! Aleluia! Eu vou encerrar com isso, irmão. Quando nós tivemos a visão de colocar o rema prisional, nós fomos visitar um juiz para ele poder nos ajudar.
E lembro como hoje, irmãos, ele ficou tão maravilhado com aquele sistema que foi lá e disse, olha, vamos fazer um convênio com o governo do Estado para a gente poder, de alguma forma, se o governo mudar, a gente não muda o rema de lá. Ele ficou tão maravilhado. Ele ficou tão maravilhado com os resultados que o rema traz, que ele fez o rema também. Irmão, deixa eu te dizer, isso é uma revolução, irmão. É uma revolução. Ele fez 2 anos de rema. Tão maravilhado com os resultados. Eu lembro que um dia chamaram ele numa das nossas igrejas para ministrar. E ele ministrou a palavra. E uma das pessoas que estava dirigindo o culto subiu lá no final e disse, Dr. Carlos Neves, é o nome dele. Dr. Carlos Neves, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. O senhor não me conhece, mas eu lhe conheço. Foi o Senhor que assinou a sentença para que eu fosse preso. Eu passei preso alguns anos na minha vida naquele lugar. Mas eu quero te dizer, foi o Senhor também que assinou a sentença para o rema entrar naquele lugar. E esse rema restaurou minha dignidade. Hoje eu sou casado, Dr. Carlos. Tenho uma mulher e tenho uma filhinha. Eu quero apresentar para o Senhor. Ele leva lá a mulher e a filha. Irmãos, o que o rema fez na vida dessa pessoa, o que essa palavra não pode fazer na sua vida, meu irmão. Sabe, queridos, é a palavra de Deus. Não há nada em nós, é a palavra de Deus que faz essas coisas. Queridos, que você seja abençoado nesses 25 anos. Essa igreja nasceu aqui para você, por você. Não desista do que Deus começou a fazer na sua vida, meu irmão.